esse seu discurso é distorcido, sem embasamento científico ou bíblico, procura um médico e um terapeuta. Cara, eu precisei ler isso daqui no final. Se você está dizendo que eu preciso de uma terapia e você está dizendo que eu procure, não tem embasamento bíblico, então você vai ter que rasgar Apocalipse 17 da Bíblia. E falou comigo dizendo, falou com quem? Com João, dizendo, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E o anjo chegou para João, vou te apresentar aqui uma prostituta que ela está cercada, sentada sobre muitas águas. E uma prostituta é mulher. Então, é uma igreja que está cercada sobre muitas águas. E águas é o que? Águas são multidões. A própria Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, as águas que viste são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, uma igreja que está cercada por muitas pessoas, por multidões, né? Países, nações. É isso que está querendo dizer. É a igreja mundial. E é muita gente que é envolvida. Então você já tem essa primeira pista, né? Com qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ou seja, essa igreja se relacionou com os reis da terra e se prostituiu com esses reis. Como assim, cara? É isso que eu tô lendo. Uma prostituta, uma mulher, uma igreja que se relaciona com os reis do mundo inteiro. Que louco isso, cara. Qual é essa igreja? Será que é a Testemunha de Jeová? Eu acho que não. Não tem sentido. Não tem sentido. Quando você é eleito presidente de um país, você já tem que assinar lá o dia, marcar na agenda para se encontrar com o pontífice, para beijar a mão dele, elogiar, adorar, idolatrar. Por quê? Porque essa é a profecia. E Deus já sabia do futuro, que essa igreja se relacionava com os reis da terra. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura. Cor dos cardeais. Escarlata, cor dos bispos. Essa cor se mistura, né? Às vezes eles trocam de cores, né? De roupas. Pedras preciosas e pérolas, igreja muito rica. Não existe instituição mais rica no planeta do que o Vaticano. Pra você ter ideia, o maior acionista do Banco Central, que é o que imprime dinheiro, é um jesuíta. Não estou falando dos fiéis católicos, pelo amor de Deus, saibam separar. O negócio é a liderança. Pessoal, nós estamos aqui anunciando para vocês que vamos voltar agora com força total para o nosso canal com conteúdos novos, tá certo? E nós estamos com um vídeo que deu mais visualizações de todos, né? Que é falando sobre a suposta ressurreição do Papa João Paulo II. Esse vídeo deu muitos comentários, muitos haters, né? Pessoas que criticaram. Então eu vou ler alguns dos comentários e vou reagir para vocês. E esse vídeo vai estar incrível, incrível. Se vocês quiserem continuar assistindo esse conteúdo, é só seguir, porque agora o próximo já vai ser o vídeo, né? Fazendo a reação sobre esse conteúdo, falando sobre essa conspiração gigantesca que está sendo criada, né? E nos bastidores, e muitas pessoas podem não acreditar, mas e se for verdade? Então, acompanhem o vídeo. O assunto é polêmico, meus queridos, isso mesmo, como vocês podem ver no vídeo, né? Linha de interpretação 1, foi preso um dos papas e o papado recebeu o seu poder de volta através. Deve estar saindo alto. E eu vim falar sobre de Benito Mussolini, tá bom? Um dos vídeos mais segunda interpretação polêmicos que eu fiz no meu canal, que inclusive deu bastante visualizações, né? Deu 13 mil visualizações e deu bastante comentário. Quero deixar claro que esse vídeo é um vídeo reaction, né? Respondendo aos comentários, tá certo? Na verdade, eu não vou reagir ao meu vídeo, eu vou mais responder aos comentários. Respondo a todos, né? Com educação, desde que a pessoa não me ofenda, né? E se me ofender, que não é impossível controlar o que acontece, né? Com esse tipo de vídeo polêmico, sempre acontece. Se você me ofender, você simplesmente não vai ter uma resposta, né? Porque ofensa não é critério de debate para mim, né? Quando você não tem o que dizer, não tem embasamento nenhum, você ofende. Não vai conseguir chamar minha atenção me ofendendo. Se você colocar um comentário inteligente contra, se você quiser comentar contra, mas comente de forma inteligente, comente realmente sendo sincero com o que você acredita. Quando você me ofende, infelizmente, você não
não ganha meu respeito e nem meu comentário, mas respeito a todos, independente da opinião, mas sem ofensas. Muitos dizem, a opinião do Vitor aqui, né? Muitos dizem que isso é mentira, a Bíblia revela, acredita quem quer, mas eu creio que seja porque pelos católicos ele era o mais amado de todos os papas. Uma opinião bem interessante a do Vitor, né? Realmente sabemos que o Papa João Paulo II foi um papa realmente idolatrado e adorado como um Deus. Não tem como você negar isso. Era tido como um Deus na Terra, né? Cleiton Torquato Maurício, acho que é isso, Torquato. Eu tenho para mim que o Espírito Santo nos ajuda a guardar os mandamentos de Deus, incluindo o Santo Sábado do Senhor. Em outras palavras, quem diz ter o Espírito Santo, mas não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. Cara, você está falando realmente tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu penso. O camarada que tem a palavra de si mesmo, de crente, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou adorador de Deus, mas ele não tem nada, nenhum critério de regras na vida cristã, ele não é crente, cara. Ele, na verdade, ele é crente, porque até o diabo é crente. Os demônios creem que tremem, né? A Bíblia diz. Então, ser crente para mim e não obedecer o que a palavra diz, principalmente o decálogo, né? A lei de Deus, não significa que você obedecer, não significa que você não vai cair, não significa que eu já não errei, que o próprio Cleiton aqui fala, né? Não possa já ter errado, né? Errar é uma coisa, gente, mas desprezar a lei, dizer a lei não precisa ser obedecida, não, deixa isso pra lá, vamos viver nossa vida, Jesus é bom, estamos por aqui felizes. Não. E a igreja que prega o contrário, né, que diz que realmente não é necessário obedecer mandamentos, aí eu pergunto a esse pastor, se alguém adulterar com a sua esposa, se você pegar a sua esposa em adultério, e aí? Qual seria a sua posição? Você ia odiar, né? Sua esposa você pega em adultério, você pega ela te traindo, né? E isso é a quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Então é uma coisa muito polêmica e muito contraditória quando o pastor diz a lei foi abolida, mas ao mesmo tempo ele não pode trair, mas ao mesmo tempo ele não pode matar na igreja, não pode roubar, e se alguém for pego em adultério na igreja é disciplinado. Cara, é uma contradição. O problema, gente, não é os 10 mandamentos, é o 4º mandamento. As pessoas só aceitam 9 mandamentos, mas o 4º elas desprezam. Então, que é o mandamento do Shabat, né, do Santo Sábado do Senhor. Então, opinião muito boa aqui do Cleiton, gostei muito do seu comentário. Vamos ver aqui a Luana falando, né? A preservação dos corpos porque o sepultamento não é comum. Se dá porque o sepultamento não é comum, além do corpo ser preparado, existem várias caixas. Além disso, tais corpos, após serem removidos, são preparados com material à base de ceras especiais, como existente em museus que reproduzem em personalidades. Bom comentário, gostei do comentário da Luana. Realmente isso acontece. Agora nós sabemos que existe muito ocultismo no Vaticano, porque ali, pessoal, os jesuítas estão infiltrados, eles estão ali dentro. E o jesuíta é a pior classe em termos satânicos que existe na Terra. Se você ler o voto jesuíta, quando o jesuíta aceita ser jesuíta, ele tem que fazer um voto, ele tem que fazer uma promessa. Você vai entender o que eu estou falando. E é muito triste, mas eu vou dizer para você. Primeiro jesuíta no poder, acho que já teve outro, mas nós estamos atualmente com um jesuíta de alto escalão no poder, que é o Papa Francisco, né? Então, eu já fico de orelha em pé. Vamos ver aqui outro. Eu vou ler só alguns, gente, porque senão vai ficar o vídeo muito comprido e tal. Achei bem interessante um comentário de uma moça aí. Ela chegou a me ofender, mas também ela falou algumas coisas e eu vou comentar sobre o comentário dela. Eu postei um vídeo bem detalhado sobre João Paulo II, está no canal. Depois eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo aí, Reavivados na Sã Doutrina. E também agora, de tudo um pouco, me perguntou o que é santificar o sábado para você. Santificar o sábado para mim é naquele dia não fazer atividades seculares. Aí a pessoa diz assim, mas Jesus trabalhou. Mas qual tipo de trabalho Jesus fez no Shabat? Ele alimentou as pessoas. Eu também posso alimentar meus filhos. Eu vou passar fome nesse dia só se eu quiser fazer um jejum espiritual. Posso.
Mas Jesus alimentou as pessoas no sábado. Se alguém estiver passando dificuldade financeira, se alguém estiver passando por um problema de saúde, você pode comprar um remédio e dar para aquela pessoa. Agora, vamos lá, Jesus foi para carpintaria fazer cadeiras, fazer móveis com seu pai, que era José. Jesus não foi para carpintaria, Jesus não fez trabalhos seculares nesse dia. Então, para mim, santificar o Shabat é fazer trabalhos espirituais, orar, louvar, visitar os doentes, ajudar as pessoas, né? E se tiver alguma necessidade, a gente, por misericórdia, pode fazer, entendeu? Agora, você tem 6 dias da semana para fazer toda a tua obra, mas o Shabat é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu boi, nem teu animal, nem teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia o Senhor descansou e abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus deixou os 6 dias para a gente preparar. Então vamos dizer que sexta-feira é o dia da preparação, mas nós temos de segunda a sexta, né, o dia da preparação. São 6 dias para se preparar, né? E você naquele sábado você já está com decidido que vai comer com a família, para onde vai, roupa já tudo arrumada, casa pronta. Então aquele vai ser um dia de você não estar fazendo trabalho. Você vai estar descansando e relaxando a sua mente dos dias, né, da semana corrida de trabalho. Isso é o que eu entendo sobre observar o Shabat, tá certo? Sobre a questão de alimentação, você pode sim fazer um tipo de comida que você não precisa estar cozinhando, estar se matando, estar lavando louça. Você pode fazer na sexta-feira uma comida, tortas salgadas, tortas... Gente, é muito tipo de comida. Eu indico o canal da Maísa Ribeiro, e lá ela explica para quem quer, né, para uma dona de casa que quer guardar o sábado e que quer fazer as coisas corretas, né, obedecer o mandamento e aprender como se guarda o sábado, porque existe na Bíblia, de pôr do sol a pôr do sol, a partir das 5h30 da tarde, lá no Antigo Testamento fala, a partir de 5h30 da tarde você já se prepara, né? Como a gente abre o sábado? A gente começa com louvor, com adoração, assim como as pessoas fazem no domingo, que é o dia da besta, né? Que esse dia veio do Vaticano, né? Então, a gente precisa saber, o domingo, como dia de adoração, veio do Vaticano, é o sinal da besta, né? O sinal de Roma. Então, a gente tem que se preparar, porque eles vão obrigar a gente a observar esse dia como um dia, tá certo? Como um dia obrigatório de santificação. Você vê que os comércios todos já são fechados nesse dia. Então, o mundo está preparado para isso. Quando for lei nos Estados Unidos e se espalhar para o mundo inteiro, essa é a marca da besta. Essa é a marca da besta. Não adianta você dizer que marca da besta é outra coisa, você tem que saber quem é a besta no Apocalipse, porque senão você vai dizer que é o Bill Gates, que é uma vacina, que é um microchip. Então, é necessário saber primeiro quem é a besta para você entender qual é a marca da besta. Porque senão você vai ser besta. Você vai entender tudo errado e vai se passar por um besta. Então, só brincadeira aqui, só para descontrair. Vamos ler alguns comentários. Eu vou logo... esse Roberto Carvalho, eu vou ler o dele aqui. Mas eu acredito que o Papa não será o anticristo, e sim o falso profeta, devido à sua linhagem religiosa. Acho que Apocalipse 13 retrata isso claramente. O anticristo será um líder político, a besta que emerge do mar. Não concordo com você, Roberto, porque... o anticristo é todo aquele que se coloca no lugar de Cristo, né? É contra Cristo, tá certo? Então, se você for observar, o Papa diz que é o intermediador entre Deus e o homem, mas esse é o papel de Cristo. Então, isso é ser anti. Eu quero tomar o teu lugar, tá certo? Então, se você entender a ponta pequena, o papado não é o Papa, é o papado, é o poder papal. Esse é o poder anticristo na Terra. Então, ele é o anticristo, por unânime teólogos, assim, um número gigantesco de teólogos aceitam o papado de Roma, né, Roma papal, como o poder anticristo na Terra. Então isso daí já não tem mais nem como estar assim, discutindo. O líder político que vai se unir com o poder religioso anticristo é o poder, é a besta que emerge da Terra, que seria os Estados Unidos da América, na pessoa do presidente futuro, que possa ser, que nós não sabemos qual é esse presidente que vai representar a última batalha da Terra, né, o Armagedon. Então eles vão se unir contra o povo cristão, poder religioso e poder civil, militar e político. Então, quando você vê um líder se unindo com o próprio Vaticano, falando, e nós já estamos vendo isso, eles se encontrando, eles se... né, conversando. Quando você vê isso,
você pode observar que, com certeza, é o que Apocalipse fala. A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, a grande prostituta, que mulher em profecia. A prostituta é uma mulher, e mulher é igreja na Bíblia. E existe uma igreja impura, uma igreja prostituta que está dominando os reis da terra. Está lá em Apocalipse 17, gente, é só ler. Então, se essa igreja prostituta que domina os reis da terra vai se unir contra o povo de Deus, significa o quê? Uma grande igreja, um movimento religioso gigantesco que está no mundo todo, de grande poder, e não existe uma igreja mais poderosa do que a católica, não existe, que já matou e já está embriagada com o sangue dos santos, como está lá em Apocalipse 17, e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, com essa fala minha aqui, eu já vou entrando nesse comentário da menina aqui, ó. Bem interessante o comentário dessa Alexandra Oliveira. Se é uma mulher em Apocalipse 17, e eu vou ler para vocês vou deixar aqui o verso para vocês verem que é uma mulher, e mulher em profecia significa igreja. Mulher, todo mundo sabe, Jesus vem buscar a noiva é quem? A igreja. E noiva é o que? Uma mulher. Mulher é igreja. Não tem como você tirar isso da Bíblia. E se mulher é igreja em profecia, e existe uma prostituta e uma igreja, e uma mulher pura, uma mulher vestida de branco em Apocalipse 12, e uma mulher vestida de vermelho em Apocalipse 17. Então, é o símbolo da igreja pura de Deus e o símbolo da igreja prostituta de Satanás. Isso mesmo, é duro, é polêmico demais, mas não temos como fugir do que está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Então vamos lá. Lendo o comentário dessa moça, que foi o mais assim que eu tive que escrever um textão para ela, mas vamos lá. Rapaz, é vergonhoso falar de algo que não se domina ou conheça, especialmente falar de alguém que não se conhece ou está vivo para se defender. Realmente o Papa não está vivo para se defender. Só que a pessoa do Papa, para mim, não importa. O que importa é o poder papal. Quem está por trás do poder? Se você ficar olhando para a pessoa, você vai ficar se perdendo. A Bíblia não quer saber de João, de André, de Francisco, de João Paulo, de Bento XVI. A Bíblia está falando do poder. Quem vai protagonizar, infelizmente, vai ser aquele que vai querer fechar o voto jesuíta, aquele que já fechou com essa elite satânica e que vai ser colocado no poder em Roma. Então vai ter a votação, como sempre tem, fumacinha branca, Papa eleito. Mas tudo isso por trás já existe um poder controlando. O Papa que aparece de branco é controlado pelo Papa Negro. Não sei se vocês sabem que existe o Papa Negro, o Papa dos jesuítas. Então, se você acha que tudo isso é uma mentira, pesquise sobre os livros de Malachi Martin, que você vai entender. E ele é jesuíta e tem várias literaturas já escritas por ele, como um jesuíta, dizendo o que acontece. Então, como você vai estar dizendo que eu estou falando uma mentira se próprios escritores jesuítas estão falando o que eu estou dizendo? E algumas coisas que eu falo, claro que eles não vão falar 100% tudo do que eu estou falando, mas, exemplo, ele, jesuíta, o voto jesuíta que tem no livro deles, né, do Malachi Martin, um voto absurdo. Eles fazem guerra secreta ou visível para todos esses hereges malditos. Arrancarão os filhos das esposas no ventre, caso algum de nossos seguidores quebrem, né, o voto jesuíta. É brutal o que acontece com essa pessoa. E o que eles fazem com os cristãos que se afastam, né? Os protestantes, eles levantaram guerra aos protestantes. Os jesuítas nasceram para isso. É o poder militar, como se fosse o poder, a guarda civil, os soldados do Vaticano. Isso são os jesuítas. Se você acha que é brincadeira, nós temos hoje um jesuíta no poder, então eu peço para você ficar de olho nas notícias, que cada vez mais elas vão estar se espalhando e demonstrando aquilo que eu estou falando e aquilo que Apocalipse fala, que vai ter guerra, pois vão se levantar para fazer guerra aos santos e guerra às testemunhas de Jesus nos últimos dias. Então é só você ler Apocalipse que você vai entender. Ou sua vida a Deus era um sacerdote culto que sempre respeitou e amou ao próximo, respeitando em todo o mundo, em várias culturas, religiões, por pessoas respeitáveis, reconheciam nele
mais que a fé. Um ser humano decente, honesto e ético, capaz de defender, perdoar. Nossa, ele defende a pessoa do Papa João Paulo, que é um líder político, um líder religioso e político, porque o Papa era para ser só religioso, mas depois que ele recebeu o Vaticano como um pedaço de terra para eles reinarem, lá é monarquia, eles se tornaram líderes políticos e religiosos. Isso só quem pode ser é Deus. Quando alguém une o poder político e religioso em si, nesse poder, isso daí é ser a besta, é querer se colocar no lugar de Deus, é ser anticristo, é rebeldia, porque não tem essa autoridade, essa presunção. Ninguém poderia ter essa presunção de unir poder político e religioso, tá certo? Só Deus. Então, quando alguém faz isso, aí nós estamos vendo realmente rebeldia diretamente ao Altíssimo, né? Então, como ela fala aqui, respeitando todo mundo, uma pessoa maravilhosa, tá certo? A pessoa morreu, não é capaz de se defender. Quem atacou com o intuito de matá-lo se julga servo de Deus. Poxa, cara, você está atacando o Papa João Paulo, cara. Você se diz cristão? Como assim, cara? Ninguém deve atacar aquilo que Apocalipse já atacou. É praticamente isso que você está me dizendo, Alexandre. Se Apocalipse, ele mesmo diz que a besta, né, a mulher, está cercada por 7 colinas, 7 montes, né? 7 montes. E esses 7 montes é a localização geográfica de Roma, no Vaticano. Lá é conhecido como a cidade das 7 colinas. Apocalipse 17 fala: onde está essa mulher? Onde é que ela se localiza, essa igreja prostituta? A mulher está sentada sobre 7 montes, nos quais também são 7 reis. Ou seja, a localização geográfica de onde essa igreja, desses líderes religiosos, está na cidade das 7 colinas. Roma é conhecido, né? O Vaticano é conhecido como a cidade das 7 colinas, existe até nos cartões postais. E esses montes, onde o Vaticano é localizado, eles têm nomes. Gente, eu estou falando de uma coisa que é conhecido por muitos teólogos, até católicos. Não precisa você achar que eu tenho algum problema pessoal com a personalidade, com uma parte do caráter do Papa João Paulo, que é a parte apresentada ao público. Eu não estou dizendo a vocês que ele não tinha aparentemente uma caridade, aparentemente uma bondade. Não é isso, gente. É óbvio que ele tinha uma roupagem maravilhosa de bondade, de honesto, né? Como a Alexandra diz, de uma pessoa maravilhosa, visivelmente. Aí eu pergunto a vocês, como foi que o diabo veio para Jesus? Ele veio logo no deserto como o diabo? Ou ele veio como um anjo de luz, uma pessoa maravilhosa que quer ali e tal? E Jesus entendeu que por trás não era isso. Ele é enganador. E quem está sendo controlado por ele também tem o espírito da enganação. Você olha, essa pessoa é maravilhosa, uma pessoa dessa vestida de branco fazendo um bem, como é que eu posso julgar uma pessoa dessa? Então, existe um poder por trás que quer dominar a massa, e não tem como dominar a massa sendo malvado publicamente. É só você ler, mais uma vez eu recomendo, leia os livros, pesquise sobre Malachi Martin, um jesuíta que mostra lá o que é os jesuítas, o que está por trás desse poder. Recomendo também o pastor Samuel Ramos, falando sobre esse assunto, que tem muita propriedade. Eu sou um bebê perto dessas pessoas, servos de Deus, mas que estudaram e dedicaram a vida sobre isso, tá? E como ela falou aqui, para fechar o comentário dela, para o vídeo não ficar tão grande: se julga servo de Deus, abandone sua vida absolutamente, tudo, e doei tudo a Deus, como ele fez, e motivou muitos a fazer. Esse seu discurso é distorcido, sem embasamento científico ou bíblico. Procura um médico e um terapeuta. Cara, eu precisei ler isso daqui no final. Se você está dizendo que eu preciso de uma terapia, e você está dizendo que eu procure, não tem embasamento bíblico, então você vai ter que rasgar Apocalipse 17 da Bíblia. Rasgue. Não pode ter esse capítulo na Bíblia para você dizer que eu estou doente mental. Para você dizer que isso não tem embasamento bíblico. Se você disser que eu sou doido, eu posso até dizer que eu sou um pouco louco. Porque pregar aquilo que eu prego, ter a coragem que eu tenho, é coisa de gente louca. Tá certo? Não é que todo mundo tem essa coragem. Louco não me ofendeu. Agora dizer que não tem embasamento bíblico, se você disser assim, você não é cientista, você não pode falar sobre ciência.
não sou teólogo, posso falar sobre ciência. Não posso ter um diploma, mas falar sobre ciência, só se fosse mudo, não tivesse língua. Falar, todo mundo pode falar. Agora, dizer que não tem embasamento bíblico, você precisa rasgar Apocalipse 17. Porque tudo o que Apocalipse 17 fala é sobre Roma papal. Não tem como indicar outra liderança religiosa na Terra a não ser Roma papal. É incrível, tudo tem a ver com Roma. É absurdo quando você lê do começo, do versículo 1 até o último versículo de Apocalipse 17, você fica impressionado com as ligações que o Vaticano, que o poder papal, que Roma já fez ao longo da história. É muito incrível. Então, para fechar esse vídeo, eu vou ler para vocês, tá certo? Eu vou ler para vocês Apocalipse 17 e a própria Alessandra, que está dizendo isso daí, que eu preciso de tratamento, procuro terapia, um médico. Aí ela vai, e não tem embasamento bíblico, foi isso que ela falou. Está distorcido e não tem embasamento bíblico. Então, Bíblia é o que eu tenho que mostrar, tá certo? Aí o que é que ela vai fazer? Se ela lê ou não, não importa. Mas era bom que lesse, era bom que assistisse esse vídeo, tá certo? E aí vamos ler junto Apocalipse 17 para ver se não tem embasamento bíblico, que Apocalipse 17 está falando de Roma, está falando da igreja prostituta, vestida de púrpura, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Eu não vou mais falar, vamos logo aqui, porque senão eu vou falar muito, cara, porque é muito tempo que eu estudo, né, essas coisas, e aí acaba que a gente... Mas vamos lá. Bíblia Online. Pronto. Agora que nós vamos em Apocalipse, vamos escolher o livro aqui, né? Livros. Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos dizendo... Olha, pra você entender esse Apocalipse 17, esse capítulo, você precisa entender que antes desse capítulo tem um 16, e lá trata-se das 7 últimas pragas, tá certo? Veio um dos 7 anjos, porque são 7 últimas pragas, e um desses 7 anjos, das pragas de Apocalipse 16, ele veio, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, que é das pragas, né, de Deus, e falou comigo dizendo, falou com quem? Com João, dizendo, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E o anjo chegou para João, eu vou te apresentar aqui uma prostituta que ela está cercada, sentada sobre muitas águas. E uma prostituta é mulher. Então, é uma igreja que está cercada sobre muitas águas. E águas é o que? Águas são multidões. A própria Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, as águas que viste são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, uma igreja que está cercada por muitas pessoas, por multidões, né? Países, nações. É isso que está querendo dizer. É a igreja mundial. E é muita gente que é envolvida. Então você já tem essa primeira pista, né? Com qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ou seja, essa igreja se relacionou com os reis da terra e se prostituiu com esses reis. Como assim, cara? É isso que eu tô lendo. Uma prostituta, uma mulher, uma igreja que se relaciona com os reis do mundo inteiro. Que louco isso, cara. Qual é essa igreja? Será que é a Testemunha de Jeová? Eu acho que não. Não tem sentido. Não tem sentido. Quando você é eleito presidente de um país, você já tem que assinar lá o dia, marcar na agenda para se encontrar com o pontífice, para beijar a mão dele, elogiar, adorar, idolatrar. Por quê? Porque essa é a profecia. E Deus já sabia do futuro, que essa igreja se relacionava com os reis da terra. Versículo 3. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, ou seja, uma igreja sentada sobre uma besta de cor escarlata, uma besta vermelha, né, escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, uma mulher sentada sobre um poder, esse poder é Satanás, porque essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres se repete no Apocalipse 12, com 7 cabeças e 10 chifres também, e lá a própria Bíblia se completa, ela mesma diz os seus entendimentos. Então não é eu que tenho que dizer que essa besta que carrega essa igreja, que é o próprio Satanás que carrega essa igreja,
lidera essa igreja. Não é eu que tenho que dizer, quem tem que dizer é Apocalipse 12. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, lá em Apocalipse 12, você vai ver o mesmo animal sendo chamado por diabo e Satanás. Vamos lá. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura. Cor dos cardeais. Escarlata, cor dos bispos. Essa cor se mistura, né? Às vezes eles trocam de cores, né? De roupas. Pedras preciosas e pérolas. Igreja muito rica. Não existe instituição mais rica no planeta do que o Vaticano. Pra você ter ideia, o maior acionista do Banco Central, que é o que imprime dinheiro, é um jesuíta. Então, infelizmente, são coisas que você não sabia, mas é muita pesquisa, muitos anos estudando, muitos livros dos próprios jesuítas. Então, você precisa entender que o controle do mundo está em poucas mãos e, infelizmente, o mundo jaz do maligno, não está em pessoas boas, os que controlam esse planeta, infelizmente. Tendo na mão um cálice de ouro. Outra característica. Eu nunca fui para uma igreja crente que a pessoa levantou uma taça de ouro, um cálice. A única igreja que eu vi na terra fazer isso é qual? Eu não vou falar não, porque aí já, né? Você pode... Mas eu já fui para missa, gente. E você vê lá como é, né? Mas tudo bem. Cheios de imundícia da sua fornicação, né? Cheios de abominações e das imundícias da sua fornicação. Ou seja, essa igreja é imunda em sentido bíblico, significa a igreja que não é pura na doutrina, ela mente, ela fala, a Bíblia diz uma coisa, ela faz outra, entendeu? A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, ela guarda o domingo, então mas por autoridade da Santa Igreja Católica, que foi trocado o dia do sábado de guarda, do dia de sábado para o dia de domingo, como a homenagem e tal. Aí você vê que eles querem ser mais do que Deus, porque Deus disse que nem o i nem o tio pode ser tirado da santa palavra dele, e aquele que tirar será removido o seu nome do livro da vida do Cordeiro. Então a Bíblia fala, não é eu que estou dizendo. Vamos lá, versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ou seja, essa igreja, que é uma igreja mãe, tem as filhas, né? E se a mãe é prostituta, as filhas também são. São as igrejas filiais e as que aceitam as doutrinas dessa igreja mãe, seja evangélica, seja protestante, seja católico, se for tudo ligado no mesmo entendimento, né, de doutrinas parecidas que se batem. Aquela igreja lá guarda domingo também, mas é protestante, estão tudo santificando domingo como se fosse o sábado, e para eles o dia santo lá é o domingo. Então vocês têm ponto de doutrina comum com a igreja católica, infelizmente. Então, você pode não ter a placa de nome de igreja católica, mas você, se tiver as doutrinas, para Deus é a mesma coisa. Deus não quer saber de placa, Deus quer saber de como é que é a conduta dos líderes dessa igreja. Se é igual, tá tudo no mesmo, tudo é farinha do mesmo saco, infelizmente. Versículo 6. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos sangues das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. O próprio João está dizendo, poxa, essa mulher prostituta já tem todas as características da igreja católica, mas tem gente que está querendo negar, não aceita. Você precisa entender que a Bíblia está dizendo que essa mulher, essa igreja, matou milhares de cristãos na antiguidade. E hoje, nos nossos dias, o próprio Papa pediu perdão por esse ato. Mas se você for pesquisar a fundo sobre as inquisições, a Santa Inquisição que tem nos livros de história, que foram mortos milhões, alguns estimam mais de 50 milhões, mais do que as guerras mundiais juntas. Incrível número, absurdo número. Então, esse poder foi o poder que pregou o Filho de Deus na cruz. Eu quero que você acorde. Estou dando aqui um choque de realidade. E esse poder matou 50 milhões de cristãos. Aí você se pergunta, será que esse poder, nos dias de hoje, o diabo está só assim, não, aqui agora está todo um anjinho, viraram os santinhos. Meus amigos e minhas amigas, Roma é uma fera adormecida e ela vai despertar. Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi um mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo está dizendo,
O anjo é que vai dizer. Você está admirado por quê? Eu vou te dizer o mistério. Tenha calma, você vai saber onde é, quem é. E as pessoas nos últimos dias vão ler esse versículo e vão entender quem é, onde é que ela está localizada. Calma, o anjo diz, fique tranquilo, tá? Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O versículo 9 fala onde essa igreja está localizada, se você ainda está com dúvida, que é a igreja católica. Então senta na cadeira para não cair. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então o versículo 9 de Apocalipse 17 é o que desmascara a prostituta, porque se você for procurar na terra, não existe uma outra igreja localizada, sediada, rodeada por 7 montes. Não existe. A única na terra. A Bíblia aponta o lugar, a localização geográfica. Não tem como se tirar daqui. Fora as outras características. Matou, a história, o livro de história diz, matou milhares de cristãos, cor de púrpura, levantar uma taça de ouro. Você ainda quer o quê? Para você se convencer de que esse poder católico, né? Não estou falando dos fiéis católicos. Pelo amor de Deus, saibam separar. O negócio é a liderança. Você tem que separar. Se você é fiel, se você é católico, se você é fiel, você vai se encontrar com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, e você vai seguir o seu caminho, e Deus é misericordioso, Deus te ama, não importa onde você esteja. O meu negócio é com Apocalipse e com o que o livro está dizendo sobre a liderança de Roma, a liderança do Vaticano, a liderança romana que matou o próprio Filho de Deus. Então, Satanás está infiltrado nesse poder, tá certo? Eu não vou ler aqui o restante, mas se você estiver duvidando, se leia mais algumas coisas. E para fechar, o último versículo que eu quero ler para vocês é que vocês precisam analisar friamente, tá certo? Vamos ver aqui essa parte que fala sobre uma de suas cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, tá certo? As 7 cabeças da besta são 7 montanhas, onde a igreja está sentada, né? Agora, são também 7 reis, tá certo? E essa besta tem os cabeças, né? É um animal. Quem é que controla o corpo, né? A cabeça? Então, os líderes dessa igreja são os cabeças da besta, são as cabeças da besta. Porque eles controlam o corpo, toda a estrutura espalhada pelo mundo inteiro, inclusive a própria ONU, né? Controlada por eles. Os tentáculos, mas a própria cabeça, os líderes, né? As cabeças da besta, esses são os papas. Não tem como você tirar. Se eu sou, né, um exemplo, o país dos Estados Unidos, quem é o cabeça do país? Presidente. Ou não? Você tem que pensar, cara. Não adianta ficar forçando aqui. Você tem que ler e pensar por si próprio. A Bíblia ela não te deixa enganado, tá certo? Olha só, Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Olha só, gente, o dragão, que é o diabo, é que dá poder a essa besta, essa prostituta, a esse poder, tá certo? Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí as pessoas do mundo inteiro vão dizer, cara, vocês são protestantes, vocês que estão protestando, falando dessas coisas aí polêmicas, cara, vocês não tem como bater de frente com esse poder, cara. Quem é poderoso como ele? A Bíblia já falou. Quem quiser me bater de frente comigo, dizendo que eu estou enlouquecendo, batendo de frente com esses poderes, a Bíblia já falou que vocês iam dizer isso, ou que pessoas iam dizer isso. Com quem? Com quem prega essa verdade, com quem prega Apocalipse. Porque Apocalipse denuncia, não é nós que denunciamos, nós somos só os divulgadores, né? Os pregadores da palavra. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando você ofende alguém que está pregando a Bíblia, você está ofendendo as coisas de Deus, o próprio Deus, tá certo? Agora olha só esse versículo 3 de Apocalipse 13. E vi uma de suas cabeças. Opa! Se cabeças são um dos papas, são os papas, um deles ferido de morte. O anjo mostrou para João um dos papas ferido de morte, morto. E a sua chaga mortal foi curada. Aí você pode dizer, você está querendo dizer que o Papa João Paulo é um desses líderes? Eu não estou dizendo o que é. Eu estou dizendo que
Olha que coisa incrível esse texto. Não sei o que vai acontecer, mas esse texto é incrível. Alguns acreditam que isso daqui foi quando Roma, um dos papas foi preso e depois Roma perdeu o poder, depois Roma recuperou. A sua chaga mortal foi curada quando ele recuperou o poder, recuperou o Vaticano e tal. E outros acreditam que essa ferida mortal foi um dos papas que morreram, né? E que depois de um bom tempo morto, quando ressuscitar, a terra inteira vai adorar. Mas essa ressurreição é um golpe satânico, é um ritual macabro. Eu não sei como vai ser, se acontecer. E se é verdade, eu não sei se é. Você não pode chegar para mim e dizer, você disse isso. Não, eu estou falando, eu estou estudando, eu estou lendo a Bíblia com você. Uma coisa que eu afirmo é que Apocalipse 17 está falando da igreja prostituta de Roma. Da igreja vestida de vermelho, da igreja que carrega uma taça na mão, da igreja que já matou milhares de cristãos, de um grupo religioso, dos líderes, né? E a igreja católica, para vocês que não sabem, ela é a igreja mais antiga. Ela foi a igreja que ficou na terra quando Cristo deixou. É verdade, dos apóstolos. Só que ela se corrompeu quando ela virou católica apostólica dos apóstolos, né? Até aí tá tudo bem. Quando ela virou o quê? Católica apostólica romana. Aí, meu amigo, desculpa o termo, aí a merda aconteceu. Aí o diabo agiu, porque mudou as leis, começou a perseguir quem estava pregando, tinha que subir escada de joelho para poder pagar os pecados, essas coisas. Os protestantes viram que estava errado, a Bíblia não dizia isso. Então começaram a perseguir, tá certo? Pois o diabo matava muitos cristãos e não parava de vir cristãos. E eles mudaram a estratégia, começaram a mudar as doutrinas, porque aí você pode ficar na igreja da gente sem problemas, mas desobedecendo a palavra, porque é isso que o diabo quer. Já que eu não consigo matar esse povo, eles quanto mais mata, parece que o sangue deles é semente, então vamos mudar as doutrinas, para eles morrerem e ir para o inferno, serem queimados, porque não obedecer a sã doutrina. Essa é a estratégia do inimigo. O inimigo vai persuadir os últimos habitantes desse planeta com a questão de adoração. Você tem que adorar esse líder, você tem que adorar essa pessoa no lugar da Bíblia. No caso, o papado. No caso, o Vaticano. Você tem que ter respeito, reverência a essa liderança aqui, porque é a única forma dele nos tirar da verdadeira obediência e nós sermos pegos pela mão do Todo-Poderoso nas 7 últimas pragas. Então, gente, mais de 13 mil visualizações. Eu acredito que esse vídeo também vai ficar bom, tá certo? Muitas pessoas vão gostar de ver esse vídeo. E depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre comentários. Eu quero comentar, eu quero falar sobre o seu comentário. Se ele for um comentário inteligente, até os ofensivos eu tô lendo, então não tem um problema, tá certo? Aí o outro falou aqui, o Samuel, não é ele, irmão, ainda vai acontecer muita coisa. Respeite, Samuel, tá certo? Mas eu tenho uma convicção muito forte, viu, Samuel, de que seja. Porque se você for ler Apocalipse 17 e meditar no que eu meditei, eu acho que a tua cabeça já começou a ficar assim, cara, realmente, entendeu? Então fica pensando um pouquinho mais pra... olha, essa pessoa aqui falou um comentário nada a ver, me chamou de ímpio e tal. Não vou comentar isso aqui, que eu já vi esse comentário, é muito grande, mas eu vou tirar um momento para ler isso daqui e fazer. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, olha, tem muitos comentários, tá? Tem gente que apoiou. E outro falou aqui, só não concordo com ele quando o mesmo fala que a Terra é plana, o Luiz Leles. Cara, esse assunto aí ele dá 5 anos de discussão, tá certo? 5 anos. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto e da cosmologia, né, bíblica, que é falando sobre o formato da Terra, como essas coisas e tal, da criação. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto, só deixarem nos comentários, tá certo? Que eu falo sem nenhum problema a minha opinião, tá? Sei que vou ter muitas pessoas falando aí, tá? Mas já deixo claro. Gente, os adventistas explicam com base bíblica sobre o arrebatamento. Olha, a gente falou aqui que realmente os irmãos adventistas têm um bom embasamento sobre assuntos proféticos, e tem mesmo, viu, gente? Pode ter certeza. Com certeza a marca da besta será a própria internet. Você tem que saber quem é a besta, meu amigo. Quem é a besta? A besta é Roma. Roma, o poder que matou o Filho de Deus, o poder que persegue os cristãos, é Roma. Então a besta, a marca é deles, não é a marca de uma internet, cara. Não, isso aí são só ferramentas que o diabo vai usar, entendeu? Você tem que saber que a marca da besta tem a ver com a adoração, tá bom? Vamos lá. O sábado de qual calendário, irmão? Eu tô guardando o sábado do calendário, tá certo? Eu tô guardando o sábado do próprio calendário. No meu calendário, eu chego na sexta-feira, já guardo ali, já paro minhas atividades. Então,
É assim que eu tenho feito, tá? Existem muitos teólogos que falam, quiser dar uma olhada sobre Rodrigo Silva, uma das maiores autoridades atualmente no Brasil hoje sobre o assunto. Então, vai enriquecer muito seu conhecimento se você analisar o material do Dr. Rodrigo Silva. É doutor, tá, gente? É um cara que tem muito conhecimento. Então, não vou mais ler aqui, são muitas coisas, tá? Mas eu acho que esse vídeo ficou extenso, eu vou cortar muita coisa, tá? Eu vou cortar, ó, o arrebatamento é um rapto, hein? É invisível, hein? Não, cara, não ouvi isso aqui. Eu não ouvi isso aqui. A palavra de Deus fala, assim como o relâmpago se mostra no ocidente e se lança até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você tem noção do que é um relâmpago rasgar o céu de ponta a outra? Você tem noção disso? Todos os anjos vindo, o céu se enrolando como um pergaminho e os poderes do céu sendo abalados. Você imagina que é um rapto? É uma coisa assim, já sumiu, acabou. Tem ninguém, cadê o povo? Só as roupas no chão. Não. O arrebatamento é algo visível, todo olho verá, até o que os transpassaram na cruz. Está escrito. Não tem como a gente fugir disso. Então, é outro assunto bem completo, bem polêmico. O arrebatamento é algo visual. Você tem que... Todo mundo vai testemunhar. E as pessoas vão dizer, rochas caiam sobre nós, esconda o nosso rosto da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os grandes empresários que não quiseram Deus, as pessoas pobres, comuns, que não quiseram Deus, não quiseram aceitar essa mensagem, essa verdade, vão se esconder, vão dizer, não quero, cara, não quero esse Deus. Mas na hora da volta de Cristo, essas mesmas pessoas vão pedir para as rochas cair sobre elas, porque não vão aguentar a glória. E vão ser consumidos pela glória, pela volta de Cristo. Então, tudo bem. Davi Dias fala, se a profecia vai acontecer, mas essa ressurreição deve ser de alguém morto por 1 ou 2 dias e não de um corpo em decomposição. Realmente, ó, esse é um comentário inteligente. Isso é um comentário bom de responder. Nós não sabemos, Davi, se vai ser o próprio corpo do João Paulo. Nós não sabemos. Eu sei que está sendo conservado um corpo, eu não sei, mas eu sei que existem rituais da mais alta magia negra que faz coisas que você não imagina. Eu não sei se você ouviu falar sobre The Walking Dead, uma série muito famosa. Você vê que aquelas pessoas, de acordo com o criador, aquelas pessoas não têm consciência, elas só têm instinto. Então, você vê que existe movimentação, animação no corpo daquele zumbi, mas aquela pessoa não tem mais consciência. Então, você já vê que são coisas que a própria mídia está querendo colocar na nossa mente. Agora, como vai ser? Se vai ser um corpo satânico, se vai ser um ser de luz com o rosto do João Paulo II, aquela pessoa que vai aparecer como um ser de luz, se dizendo, eu sou João Paulo II, Papa, tal, e vim fazer aqui a união, vim unir todos, vocês parem de guerras e tal. O Satanás imitando. Então pode ser também isso. Concordo, comentário bastante inteligente, mas a forma que o diabo vai fazer vai surpreender todo mundo e vai pegar muita gente, vai enganar muita gente. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? O vídeo ficou muito grande, vou cortar bastante. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, né? Comentar bastante, que a gente sempre vai estar falando novos assuntos, pregando a palavra e alertando a breve volta de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus.